Olá, pessoas maravilhosas, eu espero que vocês estejam bem. É com muita alegria que eu estou aqui para a gente ter mais uma reflexão. Eu espero que a semana de vocês tenha sido muito boa, que Deus tenha falado ao coração de vocês ao longo da semana. E hoje nós vamos estudar a lição 9, tá? Mas antes de qualquer coisa, já vai lá, pega a sua Bíblia, a sua revista, se você tiver, e vamos começar com uma oração, beleza? Dá uma pausada no vídeo, vai lá e pega a sua Bíblia, não esquece não. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Fala conosco, fala no nosso coração. Coloca aquilo que é teu, aquilo que é tua palavra, Senhor, no coração de cada um desses adolescentes. E que o Senhor possa, Senhor, estar agindo de forma maravilhosa na minha vida e na vida de cada um deles. E na vida do nosso professor Ivanildo também. Em nome de Jesus, protege as nossas famílias, protege o coração deles, protege da ansiedade, Senhor, do desconforto, ó Pai, de não ter a certeza do amanhã. E que a confiança deles esteja inteiramente no Senhor. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, gente. Nós vamos começar, então, falando sobre a referência bíblica. A primeira que nós vamos ler hoje é Filipenses 4, de 4 a 7. Então, abre a tua Bíblia aí, tá? Então, vamos lá. Ela diz assim, ó. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Vou ler o 8 também, tá? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, hoje o título da lição hoje é os desafios de lidar com sentimentos. Sentimento é algo difícil de lidar, muito difícil. Os sentimentos e os pensamentos. É muito difícil. Nós não temos um botão de liga, desliga para poder, vou sentir, não vou sentir, tô pensando, não quero pensar mais. A gente não tem. Mas a gente pode mudar os nossos hábitos. E a gente pode deixar de ser controlado pelo coração e passar a ser instruído pelo Espírito Santo de Deus, que está em nós. Então, um grande exemplo dessa mudança em relação aos sentimentos é Paulo. Quando ele escreve o livro de Filipenses, ele estava encarcerado, e o primeiro versículo que a gente leu, que é o versículo 4, ele diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Então parece engraçado ver uma pessoa que está numa situação de estar preso, que não era uma coisa agradável, não é hoje, não era na época, e a pessoa virar para você e falar, não, alegre-se no Senhor. Eu estou te dizendo de novo, fique alegre. Então a gente percebe aí que Paulo ele estava cheio de alegria. Ele sabia que independente do que acontecesse com ele, Jesus estava ao seu lado. E ele também sabia que o mais importante era a missão, era a palavra de Deus, era o nome de Jesus sendo pregado, sendo falado, que as pessoas fossem salvas. Ele sabia que o mais importante era isso. Então, Paulo nos mostra, nos dá uma lição importantíssima, porque ele estava numa situação muito ruim, de circunstâncias muito ruins, mas ele estava cheio de alegria. Era uma alegria que vinha das circunstâncias? Não, mas era uma alegria que vinha de Deus, que é uma alegria genuína, uma alegria verdadeira. Então, talvez seja o caso da gente pensar que se você ou eu, nós não estamos nos sentindo alegres agora, muito alegres, talvez os nossos olhos não estejam no lugar certo. Como assim, Letícia? Os olhos? Meus olhos estão aqui, ó. Tá, mas eu estou falando dos nossos olhos em relação a para onde você está olhando. Você está olhando para Deus? Ou você está olhando para as circunstâncias? Você está buscando alegria em Deus ou está buscando alegria nas circunstâncias? No que está acontecendo? Agora você pensa, em meio a uma pandemia, em meio a um momento tão delicado para tantas pessoas, para tantas famílias. Se a pessoa for olhar para a circunstância, ela desanima, ela se desespera. Ela entra em pânico total. Por isso que nós precisamos desesperadamente de Jesus. Porque sem ele, a gente não vê saída. Você não vê saída. Então, vamos lá. No versículo 5 diz assim, ó. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor.
Então, nesse versículo, ele está dizendo que nós precisamos ser atenciosos, ponderados, carinhosos, justos com as outras pessoas. Com as pessoas que estão ao nosso redor, não só as pessoas da igreja, não só os nossos amigos do mundo, ou colegas, né, do mundo, não só com a nossa família, mas nós devemos ser dessa forma com todas as pessoas. Porque o Senhor, ele está perto de nós. O Senhor está nos observando. E a gente precisa parar de... Muitas vezes as pessoas agem de forma ruim com outra pessoa porque ela acredita que precisa defender os seus direitos. Não, é porque eu tenho direito disso, então acabou. Eu tenho direito daquilo. E eu vim dizer para você que você não precisa viver uma vida defendendo os seus direitos com medo de ser humilhado, porque quem defende os seus direitos é Deus. Quem defende os seus direitos é Deus. Então, para de tentar fazer com as suas próprias forças, para de tentar fazer o papel de Deus na sua vida e comece a ocupar-se daquilo que realmente importa. Você não é juiz, você não é Deus e Deus pode todas as coisas. Então confie nele para cuidar do que você não pode cuidar. No versículo 6 fala assim, ó: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. O que isso aqui nos diz? Que nós devemos nos ocupar mais da oração e nos preocupar menos com as situações. Você sente aquela preocupação, sente aquela ansiedade, em vez de ficar envolto naquilo e ficar imerso nessa preocupação e nessa ansiedade, vá diante de Deus, se derrame diante dele. Eu tenho certeza que ele vai aliviar seu coração. E ele vai te ouvir. Porque Deus te ama muito mais do que qualquer outra pessoa já te amou. Ele te ama mais do que tudo. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Então, transforma a sua preocupação em oração. Toda vez que você se preocupar com uma coisa, e sabe de uma coisa, a nossa mente é teimosa. Toda vez que você pensar em se preocupar com aquilo, para. Eu decidi que isso eu vou entregar para Deus, então eu não vou me preocupar. É difícil? É um exercício também. Você vai precisar de prática, você vai precisar de disciplina, vai precisar do Espírito Santo para te lembrar. Toda vez que você pensar em se preocupar, pensar em ficar ansioso, o Espírito Santo vai e fala ao seu coração: você colocou na mão de Deus. No verso 7 fala assim, ó: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então você percebe que quando você entrega para Deus as situações, as circunstâncias, a sua ansiedade, a sua preocupação, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o seu coração. Quem que não quer ter uma paz dessa? Ou se quero. Não é? E dessa forma, quando você entrega para Deus, as pessoas e as circunstâncias, elas não vão poder roubar a sua paz. Porque é uma paz que vem de Deus. Ela está além do alcance de qualquer um. No versículo 8 fala assim, ó: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, muitas vezes você pensa assim: nossa, mas como é que eu vou controlar o meu pensamento? Como que eu vou saber no que eu devo pensar? Como que eu vou saber se o que eu estou pensando é pecado ou não? Então, esse versículo te dá a referência perfeita. A resposta é verdadeiro? É honesto? É justo? É puro? É amável? É de boa fama? Tem virtude? Tem louvor? Nisso você pode pensar. Saiu desse padrão? Esquece. Começou a pensar numa coisa que não deveria estar pensando? Vai ler a Bíblia. Vai escutar uma música de Deus. Não adianta nada também. Não quero pensar mais nisso, vou escutar a música do mundo. Às vezes a música do mundo vai te ajudar a pensar mais naquilo ainda. Então, tá pensando numa coisa, não quer pensar, tá preocupado, não quer se preocupar, vai diante de Deus, ora, vai ler a Bíblia, vai ler um livro de Deus, vai escutar a música, vai escutar a pregação do pastor Ebenezer, vai assistir uma aula de EBD, vai assistir um filme de Deus, e existe filmes muito bons de Deus. Então, vamos lá, você pode pedir para Deus para Ele te ajudar a direcionar a sua mente para aquilo que é bom e puro. Porque é fácil? Não, não é fácil.
É muito difícil. Mas você pode contar com a ajuda de Deus. Aquilo que você coloca na sua mente é aquilo que você vai falar e que você vai fazer. Então é muito interessante você observar as pessoas para saber o que elas têm na mente. É só você observar a forma como ela fala e é o que ela faz. Quando uma pessoa fala, não, eu faço isso ou falo aquilo por causa de fulano. Mentira. Ela fala e faz do jeito que fala e faz porque ela pensa assim. A boca fala do que está cheio o coração. Então, começa a observar isso em você também. As suas atitudes estão refletindo o quê? Estão refletindo a Deus? Estão refletindo a bondade? Estão refletindo os frutos do Espírito? As suas atitudes estão refletindo isso? A sua fala está refletindo isso? Não? Então você vai precisar de praticar, você vai precisar de disciplina e vai precisar muito de Deus. Toda vez que começar a pensar na coisa que não deve, vai diante de Deus. Senhor, eu não quero pensar nisso. Eu quero pensar em outra coisa. Começa a cantar uma música. É algo que exige prática, exige disciplina. É uma batalha que você precisa batalhar. E em Mateus 6,34 fala assim, ó. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu mal. E esse momento que nós estamos vivendo é um momento que as pessoas têm se inquietado pelo amanhã como nunca, né? A gente não necessariamente porque eu na verdade não. Mas as pessoas acordam e dormem pensando, tem que surgir uma vacina para a pandemia. Tem que isso. Tem que aquilo. Tem que aquilo outro. E às vezes a paz não vem pra gente, essa paz que vem de Deus não vem pra gente, porque a gente está tentando controlar o que está além do nosso alcance. Confie em Deus para colocar nas mãos dele aquilo que está além do seu alcance. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode fazer muito melhor que você. Aliás, se está fora do seu alcance, nem conseguir fazer, você vai ficar preocupado, vai ficar ansioso e não vai resolver nada. Então, para de tentar fazer o papel de Deus na sua vida e na vida das outras pessoas e começa a se preocupar em orar. Quer dizer, não se preocupar, mas orar mesmo. Começa a orar. Começa a ler a Bíblia, a entender mais de Deus, como é Deus, quem é esse Deus, como é a história de Jesus, quem são essas pessoas que nós ouvimos tanto falar na igreja. Em Eclesiastes 9:10, fala o seguinte: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Aqui está dizendo que tudo que vier para sua mão fazer, faça. E até parece que é meio que contrário, né? Acabei de dizer para você, o que tiver além do seu alcance, entrega para Deus, confie nele. E agora eu estou dizendo para você fazer alguma coisa? Exatamente, não é nada contrário, não. Faça aquilo que está ao seu alcance. E aquilo que não está ao seu alcance, entregue para Deus e ele vai fazer. Ele pode fazer. Então, pare de dar piti, querendo moleza, porque muitas vezes você quer que todo mundo faça por você. Também tem esse contrário aí. Tem gente que quer fazer tudo, até o papel de Deus. E tem gente que não quer fazer nada, nem o que corresponde a si mesmo. Então, para de dar piti e querer moleza e faz o que é a sua parte de fazer. Você pode ler a Bíblia, então leia. Você pode falar de Deus, então fale. Cumpra a sua missão, cumpra o propósito de Deus para sua vida, porque isso você pode fazer. E o que você não pode fazer, entregue ao Deus que pode todas as coisas, que é o nosso Deus, Senhor e Salvador. Então, em Neemias 8:10, parte B especificamente, fala assim, ó: não vos entristeçais, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando você se encher da alegria do Senhor, você vai ser fortalecido. Então não fica triste, sabe? Alegre-se no Senhor. Nele você pode estar alegre mesmo independente das circunstâncias. Busque essa alegria. Peça a Deus, fala: Senhor, me dá da sua alegria. Eu quero ser alegre com a alegria que vem do Senhor. Eu não quero ser aquela pessoa triste ou aquela pessoa volúvel que, eu ouvi uma música triste, fiquei triste. Eu ouvi uma música alegre, fiquei alegre. Eu ganhei uma coisa, eu fiquei alegre. Eu não ganhei outra coisa, fiquei triste. Então para de ficar à mercê das circunstâncias e comece a organizar os seus sentimentos a partir do Senhor. Porque o Senhor se importa com você. Nós vamos ler agora Tiago 4, de 1 a 12.
Então, abra sua Bíblia lá em Tiago 4. Diz assim, ó, vou ler até o 3, tá? Eu vou lendo e a gente vai conversando e refletindo. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Então, você não é bonzinho. E o seu coração não está cheio de glitter. Você precisa desesperadamente de Deus. E se você tem essa consciência de que você precisa desesperadamente de Deus, então você já está um passo à frente da maioria das pessoas. Porque a maioria das pessoas acham que se basta. Então, humilhe-se diante de Deus. O que é humilhar-se? É admitir que Deus se importa. Deus se importa com você, Deus se importa com os mínimos detalhes. Submeta-se à vontade de Deus. Alinhe a sua vontade com a vontade de Deus. Como que eu faço isso? É simples. Buscando a Deus, buscando a verdade da palavra de Deus. Se aproximando de quem te leva para perto de Deus e se afastando de quem te afasta de Deus. E resista ao pecado. Porque todos nós somos tentados. O diabo fica ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então, ele tenta criar oportunidades para que você caia e peque. Para depois você colher um monte de consequências que você não precisaria colher. Mas em Deus você pode resistir. Em Deus você pode se fortalecer. Você pode ter alegria, você pode ter força. Então, ao invés de agarrar agressivamente o que queremos, devemos nos submeter a Deus. Pedir que Ele nos ajude a nos livrarmos dos nossos desejos egoístas e confiar nele, pois é o único que pode nos dar o que realmente precisamos. Muitas vezes, esse é um comentário da Bíblia de aplicação pessoal, muitas vezes você acha que você precisa de algo, mas só Deus sabe aquilo que você realmente precisa. Eu ouvi uma pessoa hoje de manhã na EBD dizer assim, ó, que as pessoas oram pedindo, Senhor, me dá o melhor de Deus. Deixa eu te falar, o melhor de Deus já está com você, porque Deus sempre te dá o melhor. Deus nunca te dá nada menos do que o melhor. E se você está passando pelo que você está passando, ou às vezes situações difíceis e tudo, creia que Deus está também nessas situações, porque Deus é soberano sobre a sua vida. Então busque em Deus qual é o seu papel dentro dessa situação, qual é o seu papel dentro dessa circunstância. É difícil demais, gente. É difícil enxergar Deus em meio a tanto breu, mas é possível, porque Deus é luz. Tá? Então vamos lá. No versículo 4 diz assim, ó: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, ter amizade com o mundo envolve buscar um prazer egoísta à custa dos outros e à custa da obediência a Deus. Então, para de tentar ser amiguinho do mundo, dos valores do mundo, das pessoas do mundo, do jeito do mundo, e comece a se aproximar de Deus, das coisas de Deus, dos valores de Deus, porque você vai perceber. Você pode buscar pro resto da sua vida, e você pode conseguir todas as coisas do mundo, mas você só vai ser feliz se você estiver dentro da vontade de Deus. Caso contrário, você nunca vai se sentir completo, porque você é discípulo. Você é escolhido por Deus. Então, entenda isso de uma vez por todas. Abra mão daquilo que você acha que tem direito, daquilo que você acha que quer. Abra mão para Deus. Para Deus. Porque Ele quer o melhor para você. Então, pare de tentar reivindicar coisas. Ou de tratar Deus como o gênio da lâmpada de Aladim. Eu peço, Ele responde. Eu peço, Ele me concede. E não é assim. Você pede para Deus e você vai ver as suas orações serem respondidas a partir do momento que a sua vontade estiver alinhada com a vontade de Deus. Na página 42 da revista, primeiro parágrafo, tem uma frase muito interessante que diz assim, ó:
O caminho para a paz com os outros, para a paz consigo mesmo e para a paz com Deus é a submissão. E eu acrescentaria a humildade. Até mesmo que para poder submeter, você tem que ser humilde, né? Geralmente, eu acho. Então, são coisas que a gente precisa. Invista no seu relacionamento com Deus. Porque é assim que você vai ser feliz. Vamos lá então, vamos ler o restante de Tiago. A gente vai ler agora do 5 ao 12, tá? Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito em que vós habita tem ciúmes. Antes dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós acabamos de falar sobre isso. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao trem? Então, essa passagem aqui é uma verdadeira reflexão incrível, porque aqui está nos convidando a refletir a respeito de quem temos sido. Aqui quando ele fala, senti as vossas misérias e lamentai e chorai, converte-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Quer dizer, analise quem você tem sido, mude, busque mudança em Deus do que precisa ser modificado. Para de tentar se enquadrar num mundo que nunca vai ser o seu mundo. De buscar uma prosperidade que não vai te trazer felicidade. E aqui está dizendo também a respeito da gente falar mal uns dos outros. Que coisa feia, né? Nós não somos juízes de ninguém, então para de tentar julgar seu pai, sua mãe, seu irmão, seu primo e etc e tal. E comece a buscar coisas que te aproximam de Deus. Evite os alimentos do que não te aproxima de Deus. Então, evite músicas, evite filmes, evite aplicativos, evite coisas que te afastem do Senhor. E se aproxime de coisas que te lembrem a Deus, que te façam pensar em Deus. Aproxime-se da igreja, aproxime-se da Bíblia, aproxime-se de músicas, de louvores. Quando falo louvores, gente, não necessariamente é aquelas músicas, né, mais antigas, mas também músicas que realmente tenham uma letra, tá? Confie em Deus para o que você não pode fazer e lute as batalhas que você tem que lutar. Então, o que você não pode fazer, confie em Deus. Mas o que você tem que fazer, lute essas batalhas. Não deixe para depois e não sinta medo de batalhar, tá? Então, beijinho para vocês, uma boa semana. Que Deus esteja muito com vocês em todos os momentos e que essa palavra possa ter falado ao seu coração de alguma forma. Até mais.